Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez quero também dar parabéns às mulheres. Um dia importante para todas as mulheres. E me faz também lembrar a importância das mulheres na Bíblia. Assim como o pastor Paulo hoje trouxe sobre a rainha Esther. Mas nós temos que lembrar também que as mulheres, quando Jesus estava fazendo a sua obra, foram as mulheres que estavam ali, acompanhando Jesus durante toda aquela caminhada. Estiveram junto, dando todo o suporte, auxiliando em todo momento. E foram as mulheres que naquela cruz, quando Jesus estava sozinho pendurado naquela cruz, foram as mulheres que ficaram ali. Os homens fugiram todos. Então as mulheres têm um papel muito importante para Deus, na Bíblia e até o dia de hoje. Então, mais uma vez, parabéns a todas vocês, mulheres, que Deus continue a usar da mesma forma como nós temos ouvido hoje, com bastante ousadia, com sabedoria, companheira, auxiliando sempre na obra do Senhor, no trabalho da igreja, no trabalho da casa, do lar, em todos os lugares. Sejam vocês sempre abençoadas e também direcionados por nosso maravilhoso Deus. Amém? Hoje gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem me dado faz tempo. E é algo assim muito importante para a edificação da igreja. E confesso que nós estamos para enfrentar muitas coisas, mas se nós não somos uma igreja preparada, nós não estaremos prontos para trazer vitórias para a igreja, para o nome do Senhor Jesus. Amém? Pela figura, acredito que todos já sabem qual é a passagem. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Amém? O livro de Efésios, cartas a Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, na NVI, os irmãos podem acompanhar, na versão que nos traz o mesmo contexto aqui na palavra do Senhor, amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as sestas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema, os valentes do Senhor. É algo assim que nós, como igreja, nós temos que buscar esta autoridade que Deus tem nos dado. Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que Deus tem chamado nós como igreja de Cristo neste mundo e principalmente aqui onde nós vivemos, que é um país, o Japão. E é interessante, antes de começar a entrar, eu gostaria de contar uma pequena história da minha vida.
Quando eu coloquei essa imagem, né, uma armadura, me trouxe a memória da minha infância, quando criança. Não sei se os homens daqui foram que nem eu, porque às vezes a gente se torna tão infantil, ou às vezes nem normal nós somos. Eu, quando criança, gostava de brincar de soldado. E quando pequeno brincava, não sei se alguém de vocês, homens principalmente, né, já colocou o balde na cabeça, pegando uma vassoura, um rodo, fazendo de lança, e brincava sozinhos, sentado no encosto do sofá, fazendo que era o seu cavalo. Só que na minha época, não é que nem hoje, né? Os baldes de hoje são de plástico. Na minha época, os baldes eram de alumínio. Então, quando eu colocava tudo na cabeça, eu não enxergava nada. Mas eu não enxergar nada fazia com que a minha imaginação me levasse, que eu estava lutando na infância, né? Contra dragões, contra os inimigos, aqueles que a gente imaginava que vinha lutar, tentando salvar princesas, tentando salvar, né, muitas coisas. Então a nossa imaginação corria. E nós vemos agora que o capacete ele é de metal, ele sabe que ele tem já os olhos, tudo preparado. Mas isso é uma coisa que me fez crescer, me tornando muitas vezes arrogante, briguento, impaciente, e qualquer coisa me fazia brigar com qualquer coisa, com qualquer motivo, e não gostava de levar desaforo, né? Mas graças a Deus ele vem nos moldando, vem nos transformando. Então, como nós cantamos, faz de novo um novo coração, e nós hoje temos um coração para o Senhor. Graças a Deus. Mas esse coração continua aquela coisa de guerreiro, de soldado, né? Nós somos homens, mas as mulheres também são colocadas. Porque nós vivemos num país, todos nós sabemos, nós vivemos num país idólatra. Nós vivemos num terreno em que o inimigo, o mundo que nós vivemos aqui nesse país, as regiões celestiais, ela domina esse país. Nós vivemos num país em que eles colocam medo no próprio povo. Nós vivemos aqui, se os irmãos já repararam ou não, pelo menos na região onde eu moro, num bairro entre, vamos dizer assim, um quilômetro quadrado, quantas imagens são colocadas nas esquinas, nas praças, quantas aquelas casinhas, quantos ídolos são colocados ao nosso redor, fazendo com que o povo idolatre essas imagens, sabendo que ali, nesses lugares, o mundo espiritual está ali para poder atormentar ou, como eles acreditam, satisfazer os seus desejos. Então, como esse povo ele está sendo enganado por muitas idolatrias, costumes antigos que há neste país. Para ter uma ideia, há uns anos atrás, eu trabalhei ali numa região de Tóquio, chamado Mita, e ali eu trabalhei num prédio muito alto, 35 andares. E o carro do trabalho não deixava perto, tinha que deixar no estacionamento pago. E teve um dia que não tinha um lugar perto, a gente deixou bem longe, então tinha que caminhar bastante. E naquela região, eu estava com um rapaz que ele sabe ler japonês, nós estávamos indo embora e a gente passou por várias ruas pequenas. E ali tinha uma placa de madeira enfincada no chão, escrito em kanji, ele leu para mim e falou: sabe o que está escrito aqui? Está escrito aqui que nesse lugar, nessa região, há fantasmas. E à noite aqui passa fantasmas normalmente. É o que está escrito naquela placa. Aí isso me chamou a atenção. É um costume para eles acostumarem, que ele de repente cruzar com um fantasma é normal. Mas depois que eu subi no 35º andar e pude contemplar toda aquela região daquele prédio, havia pelo menos 3 a 4 jinja ou odera, não sei se eram os templos, e junto com eles tinha cemitérios. Então nós vimos que ali naquela região, os espíritos que eles acreditavam que eram de samurais antigos que lutaram naquela região há muitos séculos atrás, estavam ali. E é comum hoje nós ouvirmos muitas histórias
Eu acredito que muitos aqui não vê televisão japonesa. Eu vejo muito na parte, quando chega na época do agosto, que é a época do Obon. Eles têm o costume de contar muitas histórias que acontecem no Japão, que é a história de fantasma. E a gente ouve muitas histórias de fantasmas e espíritos, né? Para eles são espíritos, que vagueiam nas ruas ou aparecem dentro das casas. E a gente ouve muitas histórias e são verdades. Porque eu já ouvi de pessoas que convivem e também se acostumam a ter os espíritos vivendo dentro das suas casas. E também que eu conheci um irmão, há muitos anos atrás, que Deus deu um dom, de ele poder enxergar como que é o mundo espiritual. E ele falou, dia ou noite, se você estiver andando na rua, e você pudesse enxergar o mundo espiritual, você está andando no meio de muitos espíritos. Normalmente. Isso acontece num país que nós vivemos. Mas nós temos que lembrar que nós fomos chamados para estar aqui nesta nação. Nós fomos chamados para poder evangelizar este país, esta nação. Se nós temos esse chamado no nosso coração, nós temos também o chamado de Deus para ir a todo o lugar. E nós temos que orar por esta nação. E como nós temos orado por esta nação, nós temos orado pela obra, pela igreja, nós temos orado por muitas coisas. Porém, o que Deus colocou no meu coração, todos nós estamos preparados. E um dos motivos pelo qual nós, depois do culto de oração da segunda-feira, falamos, vamos começar uma campanha de oração. Campanha de oração e jejum. Por quê? Nós precisamos. O jejum é muito importante para nós, porque nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Se nós olharmos as orações e os jejuns que foram mencionados na Bíblia, todos eles haviam um propósito após o jejum. Após jejum e oração. Porque Deus está preparando as pessoas que nós vemos na Bíblia para futuros desafios, futuras batalhas, para grandes missões. Mas sem jejuarmos e sem orarmos, sem buscar a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos vencer as batalhas. Porque nenhum soldado ele vai para a guerra sem se preparar. Nenhum soldado coloca a armadura, simplesmente colocou, agora estou pronto para guerrear. Não existe isso. Todo soldado ele tem que ter um preparo. Assim como nós, cristãos, igreja, nós temos que ter esse preparo. E o preparo começa no jejum e na oração. Então isso vem tocando no meu coração e de algumas irmãs aqui, para nós iniciarmos. Por quê? Porque nós colocamos esse ano como propósito. A igreja precisa avançar. A igreja precisa conquistar terrenos. A igreja precisa crescer. A igreja precisa um novo local. A igreja precisa alcançar o povo japonês. Nós sabemos de tudo isso, mas nós estamos prontos para esta guerra espiritual. Porque no momento que nós nos levantarmos para guerrear, o inimigo ele vem para poder atacar a todos nós. E isso nós precisamos nos preparar. Nós temos que estar buscando, dentro do jejum e a oração, a presença de Deus. Um conceito muito equivocado, que muitos pensam que o jejum vai ajudar a gente, ou ajudar a gente a ser forte, ou que Deus vai estar presente naquele momento, daquele propósito de jejum e oração. Não. O jejum e a oração vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus. De que forma? Em que a nossa carne, elas têm que ceder o espaço para que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus nos fortaleça, para nós estarmos prontos a enfrentar qualquer tipo de armadilha, de ataque, de setas do inimigo. E nós temos que ter isso no nosso coração. Mas você pode pensar, mas eu tenho medo. Muitos de nós temos medo. O medo é interessante. Quando eu estava vendo um conceito sobre medo,
O que é o medo? Nós temos medo do inimigo. Nós aqui estamos reunidos, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui falando. O inimigo está derrotado, nós somos mais que vencedores, né? Nós vamos vencer porque Deus está conosco. Nós vamos falar isso. Mas no momento que nós estivermos frente a frente com o inimigo, será que nós teremos essa mesma coragem de enfrentar o inimigo frente a frente? O inimigo não brinca. O diabo, Satanás, seus demônios, ele não brinca. Ele conhece e sabe colocar medo em nós. De uma forma ou de outra, de tamanho, de como diz a palavra, como um leão que ruge, como um gigante, ou como uma forma de te assustar, de intimidar, de colocar. Essa é a primeira estratégia que o inimigo vai colocar na nossa vida como cristão, é colocar o medo no seu coração. Mas o medo é o quê? O medo é aquilo que, das coisas que nós começamos a pensar no futuro. A coisa que ainda não aconteceu, mas nós colocamos na nossa mente que ele vai me derrotar, ou ele vai me fazer ficar fraco. Se nós temos nosso Deus que é mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, por que esse medo? Um exemplo de medo. Não vou pegar pastora não. Medo de voar de avião. Nós falamos, temos medo de avião, ainda mais agora que toda semana tem uma notícia que um avião caiu aqui, ali, então dá medo de viajar de avião. Mas a gente sente esse medo porque ainda a gente não entrou no avião. A gente tem o medo, sem ainda o avião levantar voo. Nós sentimos medo porque a gente começa a pensar, vai acontecer isso, vai acontecer. Não sabemos. Então nós sentimos medo antes daquilo coisa acontecer. Sentir medo é normal para todos nós. A diferença é você dominar o medo ou o medo dominar você. Agora aí é a nossa fé. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, vê que todo o exército estava ali acuado. Por quê? Porque viu Golias, um homem de, segundo as medidas, 3 metros de altura, grande, forte. E o exército inteiro tinha medo dele. Ninguém tinha ousadia de enfrentar ele. Nem o próprio rei Saul, que ele era um dos homens mais altos, destacado, bonito, inteligente, com toda aquela armadura, mas estava com medo. Por quê? Os olhos viam um homem gigante. Davi, pequeno jovem, ele olhou um homem grande, gigante? Não. Ele viu o quê? Um homem que estava afrontando o Deus vivo, um incircunciso que desafiava ao verdadeiro Deus. Ele tomou as dores de Deus e foi lá e enfrentou e venceu. É isso que Deus chama cada um de nós. Não ter medo, enfrentar o medo. Então nós vemos que o jejum que nós damos hoje, para encerrar a semana de jejum e oração hoje, ele vem estar para cada um de nós buscar primeira coisa, a presença de Deus, nos preparar. Se nós olharmos à luz da Bíblia, nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, Moisés jejuou 40 dias antes de iniciar o seu grande chamado. Ele foi chamado por Deus, ele esteve ali junto com Deus 40 dias, 40 noites, sem comer e beber. E ali Deus deu as instruções e ele foi cumprir a missão que Deus deu. Então preparou ele antes. Josafá jejuou e orou diante dos inimigos que estavam ao redor dele. O próprio Deus o destruiu. Josué jejuou e orou por causa de uma grande derrota. A cidade de Ai, que eles achavam que ganhariam, perderam a guerra. Por quê? Porque quando Josué orou, Deus mostrou que havia uma pessoa que havia traído. Escondeu os despojos da conquista de Jericó. E Deus revelou, e ele ali mostrou uma estratégia. Daniel orou, jejuou por 21 dias em favor de Jerusalém. Nós vemos que depois de Jerusalém, ela foi ali, depois de anos, as pessoas que estavam sendo perseguidas.
Por causa do novo decreto, Daniel orou em favor para que isso fosse acabar. Nós acabamos de ouvir hoje o pastor Paulo falando sobre Esther, rainha Esther. Ela pediu para que toda a cidade de Susã, o jejuasse e orasse junto com ela por 3 dias, para que aquele decreto fosse derrubado. Jesus, antes de iniciar seu grande mistério, ele foi levado ao deserto. Depois do seu batismo, por 40 dias e 40 noites. E jejuou ali. E a partir dali começou um grande ministério, que nós sabemos. Tantas coisas que ele passou, tantas coisas que ele enfrentou. E nós vemos Paulo. Por 3 dias, ele nem comeu nem bebeu. Depois que ele teve encontro com Jesus, ele ficou cego. E esperou 3 dias, em que Deus levanta Ananias para levar ele para ser curado. E todos esses homens, tanto Paulo, Jesus, Daniel, Esther, foram preparados em jejum e oração para enfrentar muitas coisas. E por que não nós, igreja, servas do nosso Deus vivo, não estaremos nos preparando? Se realmente queremos que a igreja cresça, se realmente a igreja conquiste dentro do território deles, como Josafá, esteve cercado por inimigos, mas Deus ouviu e atendeu, e Ele fez a obra. Então é necessário que cada um de nós possamos nos entregar, como nós lemos hoje em vários salmos. Adoremos ao Senhor e cantemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, hoje é o dia do Senhor. Que isso seja todos os dias para cada um de nós, para que nós não venhamos ter medo, mas que o Senhor nos fortaleça para que o inimigo caia por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Deus trouxe a cada um de nós para estarmos aqui, neste país. Nos preocupamos com o mesmo coração, nos preocupamos com esse povo, nos preocupamos para a salvação deste povo, nos preocupamos porque esta nação ela está entregue nas mãos do inimigo, do diabo, com tantas idolatrias que ele segue, com tantas riquezas que eles dominam seus corações, mas é um povo que Deus também ama. Deus ama tanto esse povo que trouxe cada um de nós para estarmos aqui. E nós temos esse chamado. E Deus chama cada um de nós para que nós possamos vestir essa armadura que Deus acabou de falar em Efésios. Muitas vezes nós nos acomodamos, que quando nós olhamos essa imagem, eu vejo o pastor Paulo orando, intercedendo com essa armadura, com o escudo na mão, protegendo a sua igreja, a igreja de Cristo. Porque o pastor ora, eu sei, ele ora todos os dias por nós, ele ora todo dia por esta igreja, ele ora todos os dias por esta nação, ele ora todos os dias por cada um de nós. A pastora Zilei está ali também, vestido com essa mesma armadura, com o mesmo escudo, protegendo a nós das setas do inimigo, da cilada dos inimigos que quer tomar esta igreja, que quer tomar as nossas vidas, derrotar, colocando desânimo, colocando muitas coisas, para que nós nos cedemos e não enfrentemos a este inimigo. E nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos depender do pastor, da pastora, somente deles. Eles também precisam. O William Mizono, poucos sabem, mas ele também está com essa armadura de Deus, com os mesmos escudos, protegendo, porque o louvor é um alvo muito grande que o inimigo quer destruir o louvor, a adoração ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que a música gospel, em que se não houver a sabedoria de uma pessoa que é o levita, que sabe distinguir a letra e a melodia, nós vemos muitas letras e melodias do mundo com trocadilhos para cantar dentro da igreja. Porque coloca o nome de Jesus, porque coloca o nome de amor,
porque coloca louvor, mas não tem a santidade na composição, na elaboração da letra, para poder cantar aqui no altar santo de Deus. A responsabilidade que poucos conhecem é um trabalho que ele tem. Poucos sabem. Então, quando ele veste essa armadura para proteger das setas que o mundo coloca dentro da igreja, os louvores que nós cantamos aqui, nós não cantamos qualquer música, nós não cantamos qualquer louvor, nós cantamos aqui para quê? Composições, letras, que é buscado em jejum e oração, em forma que o Espírito Santo revela, dá, porque são letras que é do Espírito Santo para a igreja elevar até o trono de Deus. O mundo espiritual não brinca com a gente. O mundo espiritual precisa de pessoas que coloquem essas mesmas armaduras. O título de hoje, os valentes do Senhor. Todos nós somos valentes do Senhor. Nós só temos que nos preparar. Nós temos que colocar essa mesma armadura e ajudar. E não somente depender do pastor, da pastora ou do William. Nós temos uma igreja. Nós somos aquele que Deus tem chamado, você, eu, cada um de nós, para podermos enfrentar uma luta espiritual. E o inimigo não brinca. O inimigo vai se levantar. Comecemos este mês com jejum e oração. E eu coloco para a igreja, todo mês, esse propósito. Colocarmos uma semana, orando e jejuando pela obra de Deus. Pela vida dos nossos pastores. Pelaquilo que Deus colocou, a tua vida, a minha vida, para estarmos aqui no Japão. Para ganharmos vidas para Cristo. Porque eles também dependem de cada um de nós. Nós estamos aqui, nós conhecemos o Deus verdadeiro. É muito triste nós olharmos lá fora, vendo um povo japonês, ou como a Chandra falou, as crianças, todas elas, não sabendo o futuro delas. É muito triste ver muitos que vão para o inferno, porque não conhecem o nosso Senhor e Salvador, aquele que traz a vida eterna, aquele que morreu por ele, aquele que entregou a vida dele por todos nós. E isso é importante para cada um de nós. Então esse propósito que nós estamos aqui hoje colocando, que eu tenho sentido, muitos irmãos têm sentido no coração, vamos lutar. A melhor forma de começarmos, jejum e oração. Temos outro propósito, não para essa semana, eu tenho conversado com algumas irmãs também. Não nessa, na segunda semana, daqui a 2 semanas, um outro propósito de nós também colocarmos a oração da madrugada. Quando a irmã Elza outro dia colocou no grupo de oração, sobre a oração das 3 horas da manhã, e nós, conversando com a pastora, fez lembrar muito bem o que acontece às 3 horas da manhã lá no Brasil. Está terminando a semana do carnaval. Mas antes da semana do carnaval, depois da semana do carnaval, o que acontece? As outras religiões, não vou poder citar, mas todos conhecem. Eles levantam 3 horas da manhã, ou 2 horas da manhã, e passam a madrugada toda ali, fazendo as oferendas, fazendo as suas rezas, levantando clamores para um Deus que não é o mesmo Deus nosso. Eles passam ali horas e horas. E nós, como crente, o comentarista que estava gravando nos muros do cemitério, ele falou: cadê os crentes? Cadê os crentes orando nesse horário? Só vejo aqui pessoas de outras religiões aqui fazendo. E nós? A oração das 3 horas da manhã. Convida a igreja, aqueles que puderem participar. 5, 10, 15, dá no seu coração. Mas nos despertemos.
unindo, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, falando sempre, usa-me, Senhor, para poder orar, para poder interceder, para que a tua igreja cresça, para que a tua obra cresça, para que vida seja alcançada. Vamos colocar esse propósito nesse ano. Não é tarde, mas é o que nós precisamos fazer. Nós temos que sair dessa zona que nós nos acomodamos. Nós temos que sair daqui e começar a agir, porque nós precisamos ganhar. A Sheila falou algo muito importante. Nós envelhecemos rápido, as crianças crescem rápido, o tempo do Senhor também é rápido. E o Senhor tem pressa de poder salvar essa nação, quer usar cada um de nós, enquanto nós estamos aqui. Paremos e meditemos. O Senhor está vindo, nós falamos, a vinda de Jesus está próxima. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos que nós seremos salvos. Nós seremos salvos. E eles? Eles que estão fora, eles que estão lá, eles precisam também. Todos eles precisam, porque o amor de Jesus é para todos. E a nossa função, o nosso dever, é de levar esse evangelho, o evangelho da verdade, um evangelho libertador, um evangelho que traz a salvação, um evangelho do amor. É o que eles precisam hoje, eles necessitam hoje. Então esta igreja, todos nós, convido a cada um, não vou obrigar ninguém, a cada um que sentir no seu coração esta grande responsabilidade que nós como igreja temos que fazer e começar rapidamente, porque é necessário. Nós agimos, mas para que a gente entre numa frente de batalha, nós temos que estar pronto. Tenha a convicção e a certeza que nós, quando nós colocamos essa armadura mencionada em Efésios 6, a partir do momento, o inimigo vai se levantar. Com certeza o inimigo vai se levantar, porque no momento que a igreja começa a orar, no momento que a igreja começa a jejuar, no momento que a igreja coloca esta armadura do Senhor, o inimigo vai se levantar e vai jogar setas inflamadas, como nós acabamos de ler aqui na Bíblia, para poder desanimar, para poder te colocar medo, para poder te fazer com que você desista. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, porque a palavra fala para nós somos o quê? Mais que vencedores. Para ser mais que vencedor, nós temos que ter o quê? Luta. Sem luta você não vai ser vencedor. Todos nós, para sermos vencedores, nós temos que batalhar. E a coroa da vitória, que fala em Apocalipse, só pode depois de uma batalha. É interessante o contexto da coroa da vitória, porque naquela época, na época de Paulo, já existia a maratona. Era uma corrida desafiadora, não era qualquer um que conseguia correr 42 quilômetros. E aqueles que conseguiam chegar recebiam a coroa da vitória. É nesse contexto de uma grande maratona que cada um de nós estamos correndo, há uma coroa de vitória para todos nós. E Deus quer levantar pessoas, homens e mulheres, que queiram fazer essa obra do Senhor. Este é o nosso chamado. A nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da carne é a função do jejum. A carne, vocês vão até encher engraçado. Eu achei engraçado. Me aconteceu ontem, nessa campanha de oração, onde eu estava de folga do trabalho. Então, à tarde, eu tenho o costume de dar um cochilo. E jejum é desafiador, mexe muito com a carne, né? Isso a gente sabemos. Mas em sono, essa foi a primeira experiência que eu tive na minha vida. Ontem eu estava cochilando e estava sonhando que estava comendo bolo. Já viu aqueles bolos de Tabernacle, que eles vêm aqueles pedacinhos bonitinhos,
na bandeja, você vai lá e pega. Eu estava pegando, colocando na bandeja ali. Só que na hora que eu ia comer, eu acordei. Só que acordei com a boca cheia de água e babando. É a primeira vez que acontece comigo. Eu sei que o jejum, quando a gente está acordado, vem tentações, vem desafios, mas em sonho foi a primeira vez. Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu não sei se eu dava risada, se me achava de louco, mas acordar babando por causa de bolo. Isso que o jejum mexe no nosso contexto, na nossa vida. Quando nós nos colocamos de muita, como é que eu diria, de muito fervor naquele compromisso que nós temos que, como a Bíblia fala, nós temos que, a carne tem que morrer, para que dê espaço, para que o Espírito Santo haja. E nessa ação do Espírito Santo, ela tem que romper muitas barreiras na nossa vida, porque o desejo da carne é muito grande. E o medo é uma delas que nós temos. Não é só comer, né? Mas aquilo que nós necessitamos diante do Senhor. Se eu tenho fraquezas, nos fortalecemos no Senhor em espírito. Se eu sou fraco, doente, que o Senhor nos fortaleça, nos cure naquele momento em espírito. Se a nossa carne deseja algumas coisas, que aquela parte morra, mas que a presença do Senhor substitui aquilo para que a gente seja forte, medo e assim por diante. Tudo aquilo que é o fruto da carne, ele tem que ceder para que a presença do Senhor, os frutos do Espírito, venha e haja na nossa vida espiritual e venha estar rompendo cada uma dessas barreiras. A Bíblia fala que há castidades que só pode ser... Há essas partes espirituais, batalhas espirituais que só podem ser vencidas com jejum e oração. Então é importante nós acostumarmos a fazer esse compromisso com Deus. Quando jejuamos, a resposta da oração ela flui melhor na nossa vida espiritual. Porque a presença do Senhor, a presença do Espírito, ela nos fortalece, ela vem, toma conta da gente, quando a nossa fraqueza se torna forte, ou seja, a fraqueza da carne, o Espírito, ela se torna ali forte, fluindo cada vez mais, nos dando, capacitando, fortalecendo. A gente fala, removendo todo aquele entulho da carne para dar mais espaço para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E quando nós colocarmos essa armadura, pode ter certeza. Flechas vão vir, ataques de inimigo vão vir, mas você terá o quê? O escudo, que é a palavra de Deus. Não seremos atingidos. Mas nós temos que ter essa conexão. E é a nossa fé. Nós temos fé? Temos. Temos a certeza? Temos a certeza. Mas nós precisamos buscar essa coragem, que é muito importante. Eu sempre falo, né? O poder da oração, de fazer com que a igreja cresça. E quando eu fui lá na Coreia, eu tive que colocar a mão naquela igreja, do Dae Hyun-Cho. Quem conhece a história, ele começou uma igreja com lona de um paraquedas do exército americano, naquela época da Guerra da Coreia, cheia de buraco. Subia numa caixa de verdura e pregava o evangelho. Mas Deus chamou aquele homem e ele creu. A sua fé moveu. Muitos da igreja chamou de louco. Isso é impossível. São esses desafios que vamos enfrentar. Muitos vão chamar de nós de loucos. Muitos vão chamar de nós vão falar de nós que não é impossível. Mas nós conhecemos um Deus que nas loucuras ele mostra o seu poder. Porque as coisas naturais o homem consegue raciocinar. Mas na sobrenatural é onde Deus opera. Nosso limite de pensamento, na nossa racionalidade, ela tem um certo grau. Fora isso, é onde Deus opera. É onde a nossa fé
faz acontecer. Hoje de manhã, estava vendo junto com a Medi com um trecho do The Chosen, quando Jesus fala para aquela mulher do fluxo de sangue. Ela saiu do seu conforto, ela foi atrás de Jesus, ela desafiou as leis, enfrentou aquela multidão, e no pensamento do seu coração, somente tocando na orla da sua veste, ela seria curada. E a fé dela fez com que ela fosse curada. Jesus falou: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Essa é a fé que nós temos que ter. Deus trouxe nós. E no meu coração, eu sempre coloco, é loucura? É. Mas nós podemos ter uma igreja igual aquela na Coreia. Eu creio. É loucura? É. Por isso que eu creio. Porque se fosse normal, é muito simples. É muito simples nós construirmos com o nosso próprio dinheiro. É muito simples nós adquirirmos. Mas nós, quando colocamos no sobrenatural, no poder de Deus, se realmente Deus está ali, a igreja vai crescer. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. E aí é a nossa fé. Quando eu coloquei a mão naquele templo, Deus, no Japão também pode acontecer. Nós cremos. Nós cremos. Mas vai depender como nós vamos agir. E o chamado de Deus hoje para todos nós é: vamos vestir essa armadura do Senhor. E atender esse chamado. Os valentes do Senhor, nós somos. Homens, mulheres, jovens, crianças do Senhor, valentes do Senhor. Deus não vai usar somente adultos, Deus também usa as crianças. Deus usa os jovens. E Ele quer usar todos nós. Por quê? Deus tem um grande amor por essa nação. Se nós estamos aqui, atende o chamado. Não vamos obrigar ninguém. Deus nunca obrigou ninguém. Mas Ele coloca o desafio para nós aceitarmos. Se nós realmente queremos aceitar esse desafio e ver os milagres acontecerem, Deus vai fazer acontecer. Esta é a nossa fé. Eu creio. Amém. A igreja crê? Amém. Mas na grande certeza, por isso que a palavra me trouxe hoje, temos que preparar. Temos. Dias difíceis virão. A obra de Deus não é somente com rosas, com amor. Ela vem com dores, com lágrimas, com desafios, com desânimos. Ela vem para puxar nosso tapete. Mas se nós não tivermos, porque a palavra de Efésios acabou de falar para nós não vamos sair do lugar. Nós temos que ter tudo isso que a Bíblia fala agora. Novamente vou ler. Vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Que é toda a armadura de Deus? É Ele completo na sua vida. É Ele completo naquela busca que nós ouvimos também. Na nossa busca da santidade, que ela não é algo de um dia. Ela vem conforme nós vamos estar buscando. Dia após dia, nós vamos estar nos revestindo da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não brinca. Ele vai levantar ciladas, armadilhas, vai querer derrotar cada um de nós, principalmente nós como igreja. Ele vai se levantar. É isso que nós temos que estar pronto. Não é brincadeira. A batalha espiritual não é brincadeira. Mas se nós temos esse grande amor por esta nação, assim como os homens dos séculos passados que oraram às madrugadas, falando: Deus me dá esta nação para ti. Deus levante homens e mulheres para poder ganhar esta nação para o Senhor. Nós também devemos ter esse mesmo pensamento. Deus coloque no nosso coração para que esta nação
seja ganhada pelo Senhor. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra pessoas. Eu conheci um irmão, quando nós estávamos num culto, e levantou um rapaz endemoniado. Ele queria bater na pessoa. Nós tivemos que segurar ele. Não, irmão, ele está endemoniado. Não, mas ele precisa ser expulso. Não é com tapas. Ele queria bater na pessoa. Não é. Nós temos que libertar com oração. E ali o poder de Deus se manifesta com poder, na autoridade que Deus nos dá. Em nome de Jesus, será expulso. Com autoridade contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Nossa briga é no mundo espiritual. Nossa briga é em todo lugar onde nós estaremos. Hoje nós estamos juntos aqui na igreja, amém. Glória a Deus. Estamos juntos, forte, mantemos firmes. Mas daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Estará alguns irmãos e irmãs sozinhos, ou família junto. E o inimigo não perde tempo. Nessa semana tivemos, quem estava compartilhando comigo na semana de jejum e oração, tivemos sim, alguns momentos difíceis. Enfrentamos um momento difícil na nossa vida, no dia a dia. O inimigo, ele age de uma forma suja. Eu estava trabalhando tranquilo, não carregava peso, mas só foi começar a fazer jejum, exige mais da gente o que? Força, tem que carregar, subir, correr para lá e para cá. Deus, por que só agora? Mas aí, né, quem fala, a gente está com aquela, a fome vem, a barriga ronca, a fraqueza vem, domina, mas nós temos que ser fortes. Sabedoria, domínio, não deixar ser vencido. Então todas as coisas vêm, justamente na época de jejum. Aí eu vou para a semana que vem, eu vou ver que com certeza não vai ter todo esse tipo de trabalho, que eu tenho que carregar peso, vai exigir meu esforço mais físico. Não, o inimigo sabe fazer as coisas. Eu não sei como é com cada um diz, bom, mas isso vem acontecer, pode acontecer, mas nós temos que estar prontos. Não ceda. Versículo 13: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir dias mal, que nem acabei de falar. Permaneçam inabaláveis. Permaneçam inabaláveis. Não se deixe ser levado pelas coisas. Às vezes a gente, mais sensível no espírito, nada nos abala, não deixa a gente irritado, não deixa a gente nervoso, não começa a jogar praga nos outros, a maldição dos outros, que muitas vezes isso também na carne a gente às vezes comete, mas não sejamos inabaláveis. 14, assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A justiça do Senhor vai fazer todas as coisas. 15, tendo os pés, 15, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. É a palavra do Senhor sendo levantada por cada um de nós. Onde nós andarmos, tem aquela parte do versículo que fala, onde nós pisarmos a sola do nosso pé, ali estará presente a presença do Senhor. E onde nós estivermos caminhando, que a presença do Senhor se faça presente, entrando, dominando o território do inimigo, com amor e compaixão. Não vamos estar querendo expulsar os demônios de todo japonês, não. Vamos estar com amor e compaixão, porque eles precisam primeiro conhecer a verdade. E você é o portador da verdade. Você é aquele que vai falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É você que vai falar. E ali aos poucos ele vai cedendo, aí sim podemos trabalhar na parte espiritual. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que muitos
poucos estão fazendo hoje. Nós, pelo menos eu, fui sempre instruído. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar da palavra de Deus, tenha sempre a Bíblia e mostre a Bíblia. Em japonês, em português, em espanhol, não importa. Mostre a Bíblia. É Deus que está falando aqui, ó, neste livro. É Ele que escreveu este livro. É Ele que fala através deste livro. Não sou eu, é Deus. É o próprio Deus. É Ele que está dizendo que Ele te ama. É Ele que está dizendo aqui, ó, Ele morreu por você. Use a palavra de Deus em todo momento. E, acima de tudo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Com toda a oração e súplica. A súplica é sentir compaixão, orar ali, com toda a sua intensidade, com aquele mesmo amor. Não uma oração superficial, mas entre dentro das palavras, na sua oração, e fale com o Senhor a sua súplica por vida, por cura, por salvação. Alcance, usa-me, Senhor. Aquele momento que onde você está orando, onde nós estamos orando por alguém, essa súplica para salvação, para a cura daquela pessoa que você está orando, é a fé, a minha fé com a fé daquela pessoa, até crer que Deus pode realizar. Porque senão nós estamos a fazer uma oração superficial. A palavra de Deus fala que com súplicas, orações e súplicas, a necessidade que eles têm. E Deus usa você. Deus usa você. E vai usar você em todo lugar, em todo instante. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Persevere na oração com todos nós, santos do Senhor. E vamos vencer? Vamos. É o que eu quero dizer para toda a igreja. Nós desejamos muitas coisas. Qual é a igreja, qual é o sonho de pastores? Ver uma igreja cheia, grande. Mas até chegar lá, nós temos um grande chamado. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Se precisar, nós temos um grupo de oração. Muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir. Precisamos da ajuda. As setas inflamadas vão vir. Precisando de ajuda? Coloque rapidamente no grupo. Ore por mim. Ore por mim. Nós vamos estar orando. Aí que nós temos que aprender a nos unirmos. A igreja unida, ela prevalece. A igreja dividida, ela não caminha. Não vai para frente, não cresce. Onde nós temos aqui algo que abala o inferno. A união, a unidade. E vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Mais uma vez eu faço convite. Nós vamos estar encerrando hoje a campanha não digo, mas a semana de jejum e oração. Não conheço, não sei, só Deus sabe quem pôde participar ou não, mas não desanimei aqueles que não puderam participar, porque a igreja está iniciando para uma grande batalha, e o chamado do Senhor hoje Ele fez nos vossos corações. Deus quer levantar
O mesmo que fala na Bíblia, os 300 de Gideão. Com poucos, vamos vencer muitos. Com poucos, vamos conquistar o terreno do inimigo. Com poucos, cada um de nós, colocando a tua parte, colocando esta armadura de Deus, vamos vencer. E eu creio, em nome de Jesus, muitos japoneses estarão aqui conosco. Nós não fazemos leitura em japonês à toa, nós não cantamos louvores em japonês à toa, nós não falamos algumas partes em japonês à toa. Deus está preparando. Precisamos de ajuda? Precisamos. Precisamos de ajuda em todas as áreas aqui nesta igreja, precisamos. Mas Deus sabe. Nós sabemos que Deus sabe. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus, aleluia. Entregue no Senhor, confie no Senhor. Ele vai fazer muitas coisas. Eu, desde quando cheguei no Japão, falei, quero ver milagres, Deus. Todos nós queremos ver milagres aqui. Nós queremos ver milagres acontecendo aqui. Nós ouvimos muitos testemunhos de milagres. Nós ouvimos, mas nós queremos o quê? Ver com nossos próprios olhos milagres acontecendo aqui no meio de nós, porque nós hoje nos levantamos para orar e jejuar e lutar por esta nação. Amém? Vamos ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso Altíssimo Pai, nós te louvamos, exaltamos cada vez mais o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Nós temos aqui hoje, Senhor, uma igreja, a igreja do Senhor, a igreja que hoje nós assumimos um compromisso muito grande de estarmos nos colocando na frente de uma grande batalha, uma batalha espiritual dentro desta nação, Senhor, um chamado que o Senhor hoje clamou através da tua palavra sobre a tua igreja, que neste momento, ó Deus, que a tua palavra vá de encontro aos nossos corações, em que o Senhor hoje chama, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, para fazermos parte de um corpo, de uma igreja forte, valente, destinado, Senhor, a fazer a tua obra nesta nação. O Senhor tem nos chamado para estarmos aqui neste país, no Japão, pisando no solo do inimigo, estando morando e habitando no meio de muitas coisas que este inimigo tem dominado sobre essa nação, Senhor. Mas nós estamos aqui atendendo um chamado do Senhor. O Senhor trouxe muitas vidas hoje que está aqui do outro lado do mundo para estarmos aqui neste país, para podermos sermos chamados soldados do Senhor, sermos chamados o exército do Senhor, para que nós possamos estar vestindo esta armadura espiritual celestial do Senhor, para sermos cingidos, Senhor, para termos essa armadura, o escudo, a espada, Senhor, para que nós possamos aqui batalhar, Senhor, para que muitas vidas possam ser alcançadas para Ti, Senhor. Ó Pai amado, nós temos aqui homens e mulheres, jovens, Senhor, que têm um ardente desejo no seu coração de estar podendo Te servir, Senhor, e nós Te pedimos que nesse momento, Senhor, usa cada um, colocando a coragem, colocando essa valentia, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração, para estarmos prontos a enfrentar muitas batalhas, Senhor, porque a igreja a partir deste ano está se levantando para mexer neste país, para mexer no inferno, para mexer no mundo espiritual, Senhor. Sabemos que o inimigo ele não vai ficar parado, sabemos que o inimigo ele não vai ficar quieto, sabendo que o inimigo vai se levantar para atacar
tua igreja, Senhor, mas nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o teu sangue poderoso venha estar cobrindo, Senhor, a tua obra, a igreja, a cada vida, Senhor, que a tua presença se faça nas nossas vidas no dia a dia, Senhor, levantando, Senhor, aqui um exército valente, Senhor, assim como a Bíblia nos fala, os 300 valentes dos Gideão, Senhor, nós temos aqui poucos números, Senhor, mas é um grupo, Senhor, que tem coragem, que tem ousadia, que quer, Senhor, batalhar, que quer ganhar, que quer, ó Deus, proclamar o teu evangelho, a tua palavra nesta nação, Senhor, e aqui levante, Senhor, o exército do Senhor. Ó Pai amado, nós temos muitas coisas a te pedir, nós temos muitas coisas para colocar na tua frente, mas nós queremos em primeiro lugar que o Senhor prepare nossos corações, nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós nesse momento estaremos encerrando esse período de jejum e oração, Senhor, em que o Senhor esteve acompanhando, Senhor, a cada um que pôde estar aqui, Senhor, jejuando, Senhor, para que a tua obra cresça, para que a tua obra avance, para que a tua obra alcance mais vidas, para que a tua obra cresça, Senhor, em tamanho, em quantidade, Senhor, usando, Senhor, o teu servo, pastor Paulo, usando a tua serva, Senhor, a pastora Silei, usando, Senhor, seu servo, o William Mizuno, Senhor, que possa estar usando, Senhor, para que a tua obra aqui, Senhor, seja uma obra séria, seja uma obra em que o Senhor usa a todos nós aqui, nesse momento, ó Deus, na tua igreja, ó Pai. Ó Pai, vem estar fortalecendo, vem estar cobrindo, Senhor, assim como eles são atacados, Senhor, a igreja também está sendo atacada, e nós hoje nos levantamos com esse mesmo escudo da fé, Senhor, com esse mesmo escudo que vem estar aqui, trazendo, ó Deus, sobre nossas vidas, a tua proteção, Senhor, que nada vai estar atingido as nossas vidas, que nada vai estar atingido aos nossos corações, mas que nós possamos estar em todo momento em oração com o Senhor. Fortalece, Senhor, a cada um de nós, fortalece, Senhor, a tua igreja, mantendo, Senhor, esta unidade, Senhor, mantendo, Senhor, o mesmo sentimento da tua obra, Senhor, para que a tua igreja cresça em nome do Senhor Jesus, que o teu nome cresça em nome do Senhor Jesus, que haja salvação nesta nação, em nome de Jesus, que o Senhor se faça, Senhor, presente nesta nação, salvando, livrando do inferno, Senhor, livrando, Senhor, de todas as tentações, Senhor, mas que esse povo, Senhor, que hoje nós clamamos, ela vem estar dobrando seus joelhos, Senhor, diante da tua presença, que este povo vem estar dobrando seus joelhos, reconhecendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus único, vivo e verdadeiro, que está sobre as vidas deles, que eles possam estar te conhecendo, Senhor, que o inimigo não tenha vez nesta nação, mas que ele possa estar sendo derrotado em nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, cada homem, usa, Senhor, cada mulher aqui, Senhor, usa os jovens daqui, Senhor, usa as crianças daqui, Senhor, que cada um possa ter esta ousadia, Senhor, de falar do teu evangelho, Senhor, em todos os lugares dessa nação. Tira o medo, Senhor, tira a vergonha, Senhor, capacitando em todo momento, Senhor, para que todos nós sejamos os valentes do Senhor. Ó Deus, continue abençoando e fortalecendo, Senhor, todos os dias de cada um de nós, e possamos estar debaixo da tua proteção, possamos estar debaixo da tua mão poderosa, possamos estar debaixo da tua autoridade, possamos estar debaixo das tuas leis, que possamos estar debaixo do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença, em que nós vamos estar orando e continuaremos a estar orando em todo momento. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluias. Os irmãos podem tomar assento, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Que possamos estar caminhando firmes no Senhor, e possamos estar levando essa frase: cada um de nós somos os valentes
do Senhor. Amém? Obrigado, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.